Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula do curso Literatura Hispano-Americana, séculos XX e XXI. Meu nome é Daniele Zaratim, sou doutora em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a aula que eu trago aos senhores hoje é justamente sobre um recorte da minha tese, uma autora mexicana contemporânea que se chama Maria Amparo Escandón. Antes de começar a aula, eu quero agradecer ao Unespar pela organização e realização do curso, e quero agradecer, sobretudo, ao professor pesquisador Caio Miranda pela organização e condução dos trabalhos. Bom, como eu disse aos senhores, falarei sobre a Maria Amparo Escandón, falarei brevemente sobre a sua biografia, é uma autora ainda pouco conhecida no Brasil, vou falar de maneira bastante sucinta sobre a sua biografia e vou fazer um recorte de um dos seus livros. Maria Amparo Escandón é mexicana, nasceu na capital, na cidade do México, em 1957, e a sua vida sempre girou em torno da literatura, do cinema e dos trabalhos com a publicidade. Ela é bastante envolvida com esses três eixos da comunicação. Ela mudou para os Estados Unidos em 1983 ainda, né? E ela conta em suas entrevistas e em diversas oportunidades nas quais ela tem a oportunidade de falar sobre a sua biografia, essa mudança para os Estados Unidos foi decisiva para a sua também mudança na percepção sobre a escrita literária feminina. Então, mudar para os Estados Unidos em 1983, como uma boa mexicana está sempre transitando entre fronteiras, ela afirma que foi fundamental para que ela percebesse e se desse conta de que as mulheres também poderiam narrar desde perspectivas femininas. Nesse sentido, as suas personagens, elas são femininas, suas protagonistas são femininas e são protagonistas que estão em trânsito e em transformação. E elas o fazem por meio do poder da palavra, da literatura e da religião. De maneira geral, a obra da Maria Amparo Escandón é permeada por um diálogo com uma tradição discursiva hispano-americana que concebe a realidade latino-americana como mágica. Esse trecho que eu destaquei aí no slide, em amarelo, é justamente um trecho de uma entrevista que eu fiz com a autora em 2017, em que ela justifica os eventos sobrenaturais ou os eventos insólitos na sua obra. Durante a entrevista, ela me disse que o México é assim, uma realidade mágica. Então, a partir dessa concepção de realidade que mescla o real e o que a gente chamaria de sobrenatural ou insólito, é que ela vai conceber a sua obra. A obra dela é bastante curta, né? Apenas 2 romances, o primeiro romance de 1998 e o segundo de 2005, ambos adaptados para o cinema. Ambos adaptados para o cinema, inclusive com supervisão e auxílio direto da escritora. Ela escreveu o roteiro e esteve envolvida nos trabalhos de adaptação. Há ainda uma terceira obra que está em fase de finalização para publicação e, segundo ela, estará disponível para os leitores em o ano que vem, em 2021. Deveria ser esse ano, mas por conta da pandemia acabou sendo adiado. Né? Então, a vantagem, se a gente pode dizer assim, de se estudar um pouco, né, da obra da Maria Amparo Escandón, é que ela é uma autora sucinta, né, não são muitos trabalhos, então a gente consegue ter um panorama bastante interessante da sua obra. Bom, como a aula aqui é apenas uma introdução e uma maneira mais de divulgação e apresentação da escritora aos senhores, eu fiz o recorte da primeira obra, que é Santitos, que está traduzida para o português, vocês conseguem encontrá-la em português, e também o filme está disponível para quem quiser ver. O filme é bastante interessante. Bom, o enredo dessa novela, né, desse romance, ele dialoga muito com uma tradição discursiva já consolidada na América Latina, que vem do Garcia Marques e que passa pela Isabel Allende, e a Maria Amparo Escandón, ela
toma um pouco essa narrativa para construir seu próprio enredo. O enredo, ele traz, de maneira bastante sucinta, uma protagonista, cujo nome é Esperança, ela, após perder a filha de 14 anos, uma doença contagiosa e inexplicável, ela vê o São Judas no forno do fogão, e ele diz que a filha não está morta. Então, essa protagonista que se chama Esperança, e aqui os nomes das personagens, elas são bastante simbólicos, né, os nomes são bastante simbólicos, então já que ela vê essa aparição do santo, São Judas, no forno, e ele diz que a filha não estava morta, a protagonista Esperança chega à conclusão de que a menina de 14 anos havia sido sequestrada, né, pelo médico que havia atendido no hospital, havia sequestrada para trabalhar como prostituta em bordéis na fronteira, em Tijuana, né, essa é a conclusão que ela tira. Então, o que faz essa mãe? Essa mãe, ela sai da cidade de Tlacotalpan, que é em Veracruz, ela vai para um bordel em Tijuana e chega a Los Angeles em busca dessa filha, sempre de bordel em bordel e contando com a ajuda das demais personagens que apareciam ali e, sobretudo, com a ajuda dos santos. Por quê? Em se tratando de uma personagem, de uma protagonista totalmente religiosa, ela é alguém muito religiosa, ela carrega consigo sempre uma sacola repleta de imagens de santos. E onde ela chega, ela monta o altar e pede para que esses santos, especialmente São Judas Tadeu, a ajudem a encontrar a sua filha. Bom, ela vai para Tijuana, se estabelece num bordel, não encontra a filha. Ela vai para Los Angeles, também não encontra a filha. O que ela encontra, assim, é um grande amor. E esse grande amor é o Ángel, também um nome bastante simbólico. No final das contas, ela retorna para casa, porque ela tem certeza de que encontrará a filha em casa, e aí o desfecho do romance, ele restaura a ordem, mas restaura a ordem pela via do insólito. E é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês a partir do texto, ok? Então, eu vou mostrar alguns fragmentos do texto e depois vou fazer algumas considerações ao final, para ver se eu consigo amarrar todas essas reflexões. Bom, essa abertura do romance, o romance ele se dá por meio de cartas. Por quê? A protagonista Esperança, conforme ela decide buscar essa filha nos bordéis, ela se corresponde com um padre de sua cidade natal, que é o Padre Salvador. Então, nós, leitores, vamos conhecendo a história sempre a partir da perspectiva dessas cartas, né? Ela vai se correspondendo com essa personagem que representa toda a religiosidade que essa protagonista tem. Então, ela começa assim, essa abertura do romance, ela diz ao padre: sou eu de novo, Padre Salvador, Esperança Dias, mãe da menina morta, só que ela não está morta. Eu deveria ter te contado da última vez que me confessei, mas não tive coragem. As palavras me deram as costas, como amigas desleais. Passei a semana pensando. Eu vim mesmo te contar uma coisa que a igreja deve saber. Não posso contar a mais ninguém. Ninguém acreditaria em mim. Eu testemunhei uma aparição. Então, nesse fragmento, que é a abertura do romance, são as primeiras linhas, a gente já tem aqui a instauração de uma atmosfera que retoma já todo o imaginário discursivo de uma religiosidade cristã, né? Então, esse é o panorama que a gente vai durante toda a narração, que prima pelo enredo, que retoma todo o imaginário, aquelas imagens que a gente tem sobre o México, né? O México, culturas mescladas, de religiosidade muito forte, e isso traz aqui. Eu destaquei algumas partes, justamente para a gente pensar. Primeiro, a questão do padre, né? E a questão da aparição. Até aqui a gente não sabe que tipo de aparição, né? O que nos causa algum estranhamento e depois o romance abre e depois vai fechar, essa ideia que eu destaquei em verde, que é a mãe da menina morta, só que ela não está morta. Então, nessa aparente contradição, né, do ser que não é,
né, que retoma um pouco do Juan Rulfo, dizendo que na América pode ser isso e aquilo, e não isso ou aquilo, é a lógica da conjunção do contraditório. É nessa aparente contradição que ela vai solucionar a sua angústia, né, da perda de um filho, uma angústia inestimável. Ela vai solucionar por meio de respostas que retomam o imaginário religioso. A gente não sabe que aparição é essa. De primeira, a gente pensa que essa menina voltou, mas aí ela continua. Ela diz: na noite do enterro, e aqui é o enterro da filha, né, a Blanca, um nome bastante simbólico também, que representa a pureza, que depois isso vai ser desconstruído no romance, essa personagem não é tão pura assim, né? Ela diz: na noite do enterro, rezei para São Judas Tadeu, meu santinho para casos desesperados. O senhor sabe como ele é milagroso. O fato é que a imagem dele apareceu para mim na janela do forno, e é o forno do fogão. Eu estava fazendo um frango com chipotle para convidados do funeral. Meu santinho apareceu para mim. Somente Deus sabe, porque fazia meses que eu não limpava aquele forno. E agora me dei conta de que não era preguiça. Estava sujo por uma razão celestial. São Judas Tadeu precisava da sujeira, padre. As manchas de gordura formaram a imagem do meu santinho, com seu manto de veludo verde e seu medalhão de ouro. Então, perceba, a narrativa da Maria Amparo Escandon, ela vai misturando todo o tempo elementos do trágico, que é a perda de um filho, né? É inexplicável, é absurdo, é sobrenatural. Ela vai misturando esses elementos do trágico com o cômico. Porque o fato de uma imagem de santo aparecer na imagem de um fogão, de um forno, né? Um vidro de um forno, um vidro de forno sujo, isso contribui para a dessacralização dessa imagem, né, dessa santidade. Então, é um enredo que é permeado, totalmente permeado pelo traje cômico. Ela vai brincando com essas colagens, né, e vai produzindo um efeito de sentido, e ao mesmo tempo perda de um sentido trágico, ao mesmo tempo um riso, né? Ela vai produzindo isso. E aí o santo aparece para ela nesse forno, nessa imagem, né? Ela vai tratar essa questão da preguiça, e aí ela continua a descrição para o padre, isso numa carta. As gotas de gordura escorridas no vidro brilhavam tanto que pareciam âmbar. Ele, o santo, né, São Judas, me olhou nos olhos. Era tão bonito, os cabelos loiros e encaracolados e uma barba como a de Jesus. Ele me disse: sua filha não está morta. Eu respondi: São Judas, São Judas. Pensei que ele continuaria falando comigo, tentei tocá-lo, mas a imagem sumiu e eu queimei o dedo. Então perceba, ela tem essa primeira visão, né? Aqui a gente é um pouco, como eu discuto um pouco no meu trabalho, a gente não sabe se ela está sob o efeito do trauma de perder uma filha, que foi justamente no momento do enterro, né? A gente não sabe se ela está sob efeito desse trauma ou se de fato essa imagem desse santo apareceu para ela. O caso é que ela tem a plena convicção de que sim, e com ela o leitor embarca, precisa embarcar nessa ideia, e aí o santo diz que a filha não está morta, e basta aí para ela acreditar, não, que realmente, apesar de já ter enterrado a filha, ela volta ao cemitério, e sim, ela chega à conclusão de que a filha havia sido raptada pelo médico, e já que ela não conseguiu ver, tem um corpo, né? Ela não conseguiu ver o corpo, porque segundo o médico, a menina havia sido internada para tirar as amígdalas, pegou uma doença contagiosa, e ela não conseguiu nem ver o corpo. Então, ela chega à conclusão que a menina havia sido raptada. Então, por meio desse enredo que vai misturando o trágico, o cômico, também a Maria Amparo Escandon insere aqui um tema que é muito, muito, acho que caro para nós da América Latina, que é a ideia do feminicídio, do sequestro, da violência contra a mulher, contra as mulheres jovens, especialmente. O México é um país que conta com uma alta
taxa de crime contra as mulheres, inclusive de desaparecimento dessas mulheres. E aí essa mulher, essa protagonista, essa Esperança, né, cujo nome esse nome guia toda a trajetória dela, essa heroína atrás dessa filha, essa protagonista, ela resolve, então, empreender essa jornada. Ela chega à conclusão, né? Eu não pude ver minha filha não está morta, logo o médico, ele raptou minha filha e levou para um bordel. Né? Então, ela chega a essa conclusão porque ela não consegue mais falar com esse médico depois. Né? Percebam, ela também, aqui nesse fragmento, a gente também pode pensar essa questão do toque, né? Dessa proximidade ela tenta estabelecer com essa imagem do santo. Na verdade, durante todo o enredo, com todos os santos com quem ela fala, é sempre de maneira bastante próxima. E aqui ela diz que tentou tocar, é como se fosse uma impossibilidade, ela lacrima o dedo, é como se fosse, a impressão que dá é como se ela tivesse acordado, né, para a realidade, tivesse voltado, saído desse transe, dessa visão, né. E ela continua a descrição. O que acontece? Ela sai da sua cidade natal, ela vai buscando pistas, no final das contas a gente não sabe muito se são pistas verídicas, ou se ela fantasiou, se ela está sob em defeito do trauma da perda. O caso é que ela chega a uma mansão, que um bordel, um famoso bordel, bem na fronteira do México com os Estados Unidos, na cidade de Tijuana. Essa mulher, ela leva a sua sacola de santos a esse bordel. Então, ela bate no bordel e se finge de prostituta. Ela fala, eu vou encontrar minha filha aqui, ela está aqui. E se finge de prostituta. Aqui é a descrição desse lugar profano. Né? A narrativa, ela vai brincando todo o tempo, além do trágico, do cômico, ela vai brincando com essa mescla, com essa composição de imagem entre o sagrado e o profano. E a descrição desse lugar é essa. A mansão rosada não era rosa, mas azul. Percebam, como enredo, todo o tempo ele vai afirmando e desconstruindo a afirmação. Está morta, mas não está morta. É rosa, mas não é azul. É rosa, mas era azul. Então, perceba, ele vai construindo e desconstruindo, deixando o leitor sempre num entre-lugar. Né? Então, a mansão rosada não era rosa, mas azul. Um grande homem abriu a porta apenas o suficiente para ver quem chamava. Ela o seguiu, a Esperança, por um longo corredor até um salão nos fundos, no qual havia 2 portas fechadas. Estava luxuosamente decorado, doceiras de vidro, uma lâmpada de mais de 100 luzes no centro do teto, e finalmente o que Esperança esperava encontrar em um bordel de luxo, uma reprodução da Gioconda. Então, percebam como a imagem, um romance que vai brincando com as imagens que a gente tem um pouquinho do barroco, né? São lugares rebuscados, que trazem ao mesmo tempo elementos de uma cultura tradicional, trazem também elementos de uma cultura que a gente poderia chamar até de fora de moda, ou cafona, ou demodé, algo assim. Né? E o fato da imagem da Gioconda estar aí também, assim como o enredo, ele desacraliza as imagens dos santos, também vai desacralizando as imagens que a gente tem do que seria uma arte clássica. Né? Então, ela vai brincando, o enredo vai brincando com isso. Ela chega, ela se instala, ela se finge de prostituta, Esperança é uma viúva, ela criava a filha sozinha, né, super religiosa, né, então ela se finge de prostituta e se instala nesse bordel. E aí, temos a descrição dos dias seguintes. Então diz, nos dias seguintes, Esperança montou um altar completo em seu quarto, no quarto de bordel. O altar tinha figuras de São Judas Tadeu, Santo Ramon Nonato, todas elas acesas por velas. Ao redor havia 3 vasos com cravos frescos. Também tinha um São Miguel Arcanjo, que brilhava na escuridão, uma Virgem de Guadalupe, um Sagrado Coração de Parede, com um recipiente para água benta. E, claro, uma foto de Blanca ao lado da figura de São Judas Tadeu. Sobre sua cabeceira havia um caderno no qual escrevia várias orações que relatavam sua tragédia. Percebam, aqui ela
também de maneira como se fosse uma colagem, né? Ela sobrepõe essa imagem do sagrado a esse espaço que se configura como um espaço profano por excelência, que seria um prostíbulo. Né? Então, dentro do seu quarto, onde depois ela recebe os seus clientes, ela monta o seu altar. E ao final, por conta dessa imagem excêntrica, né? Essa mescla entre o sagrado e o profano, essa mulher acaba fazendo fama entre os clientes, né? Porque ela acho que remonta um pouco essa imagem dessa esperança, essa mulher religiosa, remonta um pouco o imaginário, talvez, do fetiche de alguns homens por essa imagem dessa mulher santa, que se rende ao profano, ao carnal, que seria o sexo. Né? Aqui, percebam que ela vai elencando, e aí eu fiz um recorte mesmo, ela vai elencando os santos e coloca junto deles a figura, a foto de sua filha. Mais uma vez, ela existe, durante todo o romance, ela vai construindo essa simetria entre os anjos, ou os santos, e a sua filha e ela mesma. Existe essa proximidade entre eles. Seguimos mais um pouquinho. Aqui, depois ela se instala, né? Ela se instala nesse hotel, acaba conhecendo um juiz norte-americano, o juiz se apaixona por ela, mas ela acaba decidindo que não era aquilo que ela queria. Como ela não encontra a sua filha nesse bordel e ela fica desesperada, o santo não aparece mais para ela no forno do fogão do hotel, do bordel, e ela fica brava com o santo, fala que ele está traindo ela, que ele sumiu, que ele não ajuda mais. Então, o que ela decide? Ela fala, então eu vou cruzar a fronteira. Existem bordéis famosos nos Estados Unidos, então eu vou atrás da minha filha lá. E ela decide justamente para a região de Los Angeles, porque, segundo ela, é a região onde há mais cidades com nomes de santos. Ela decide ir para Los Angeles. Los Angeles é uma famosa cidade, né, do mundo hispânico, né? Acho que é a primeira ou segunda cidade onde há mais hispânicos no mundo, acho que só depois da cidade do México. Então, ela vai justamente para esse lugar que é composto por todo esse hibridismo cultural. No entanto, ela não tem visto, né? Ela é uma imigrante, ela teria que cruzar de maneira ilegal. Então, ela pede ajuda a um dos santos, que é o Juan Soldado, que é o santo dos imigrantes legais. Aí eu coloquei o trecho aqui, ela pedindo. Ela no porta-mala de um carro e ela pede ajuda para esse santo. Pega a imagem dele e pede. Justifica. Não sou imigrante, mas quero uma vida melhor com a minha filha. Regresso ao meu povoado. Talvez São Judas Tadeu já tenha explicado a situação. Só estou indo para o norte para procurá-la. Se eu a encontrar, volto com ela. Se ela não estiver lá, vou procurar em outro lugar. Então, não me conte como imigrante, mas ajude-me como se eu fosse. Percebam que aqui existe um pouco a desconstrução dessa ideia de que todo mexicano, de que nós que vivemos abaixo dessa fronteira do México nos Estados Unidos, ela desconstrói essa ideia de que os mexicanos ou os latino-americanos almejam, desejam viver nos Estados Unidos. Ela justifica, ela fala que não. Ela só está indo para procurar a filha e que pretende voltar, como depois ela faz efetivamente, né? No entanto, percebam que a naturalização, essa proximidade com os santos, é tamanha que ela até levanta a hipótese de São Judas já ter conversado com o Han Soldado, né? Então, todo o tempo ela vai construindo essa proximidade e com ela nós, leitores, também vamos nos aproximando dessas figuras religiosas, né? Essas figuras que, segundo uma tradição cristã, intercedem por seus fiéis, né? E aí seguimos. Ela cruza a fronteira, vai para Los Angeles, uma cidade marcadamente hispânica, né? Aqui lá ela não encontra a filha também. Ela encontra, sim, ela se apaixona por um lutador de a luta mexicana, que agora me escapa o nome, que usa máscara, aqueles lutadores bem famosos do México. Ela acaba se apaixonando por esse lutador, mas ela não encontra a filha.
O que ela encontra, sim, são respostas que vêm desse universo, dessa atmosfera do insólito que retoma esse universo religioso. Então, de repente, né, ela está andando pelas ruas de Los Angeles e acontece esse fragmento, essa cena que eu trouxe aí para vocês. Ela diz, o texto diz, de repente, debaixo de um viaduto da rodovia, ela, Esperança, viu um mural da Virgem de Guadalupe. A figura brilhava em um campo de rosas, resguardando uma sepultura salpicada com sangue. E aí a imagem se dirige à Esperança e diz: então você também acabou por esses rumos? É incrível com o que uma mulher, né, está disposta a fazer pelos filhos, verdade? Então percebam que aqui a intervenção, essa intervenção, essa aparição religiosa aparece embaixo de um viaduto. De maneira geral, todas as vezes que uma entidade religiosa aparece para essa protagonista são em lugares que são desacralizados, né? São sempre desacralizados, aqui embaixo do viaduto. E esse trecho eu trouxe justamente porque, como a gente sabe, né, por meio dessas novelas mexicanas que a gente assiste aqui no Brasil, Virgem de Guadalupe é uma entidade muito cara aos mexicanos. E aqui ela aparece de maneira mais ativa, né? Eu também trouxe para a gente pensar um pouco na composição dessa imagem, né? Tem aí essa Virgem de Guadalupe que traz esse lado sagrado e é esse aspecto das rosas, mas também traz essa imagem do trágico, da violência que os povos mexicanos sofrem desde sempre, né? Essa sepultura salpicada com sangue, né? Então esse contraste de imagem entre rosas, sepultura e sangue, né? Também dessa fala dessa virgem, né, que a gente sempre pode elucubrar que essa protagonista está vendo alguma coisa por algum distúrbio psíquico, né, pelo trauma, mas essa imagem também traz a questão, esse tema tão universal que é a busca pelo ser amado, né, que é algo que é reiterado na tradição literária desde sempre, seja lá na Odisseia, o filho do Odisseu, quando sai na busca pelo pai, seja em outros tantos enredos, né? Aqui é a busca pela filha. E o romance, ele se configura todinho, ele começa a trajetória dessa heroína, dessa mãe, em busca dessa filha, né? Avancemos um pouquinho mais. Aqui, bom, ela vai para Los Angeles, ela não encontra a filha, não encontra. Ela encontra um grande amor, no entanto, ela decide voltar. Né? Apesar do lutador falar para ela que não, fica aqui comigo. Não, ela decide voltar, porque o objetivo dela, primeiro, sempre foi encontrar a filha. Então, o que ela faz? Ela volta para sua cidade natal, crente que depois de ter uma visão de outro santo, crente que lá na cidade de Natal ela encontraria a filha, mas ela volta sem muita esperança. E aí acontece o milagre, né? Aí acontece o milagre. O que acontece? Quando ela vai tomar um banho, né, ela entra, chega em casa, encontra a comadre, que a esperava, né, estava preocupada, e aí ela entra para tomar um banho no banheiro, para tomar um banho. E aí acontece esse fragmento, essa cena que eu vou ler aos senhores. Diz o seguinte: um cheiro de fatias de mamão salpicadas com suco de limão flutuou através do banheiro. Meu nariz começou a coçar e, de repente, eu espirrei forte e vigorosamente, a ponto de todo o meu corpo tremer. Então eu ouvi a voz, uma voz. Era a voz de Blanca. Mami! Ouvi de novo. Senti algo se mexer na parede ao lado da pia. Há uma grande mancha de ferrugem saindo de um cano quebrado, que escorre pela parede bem ao lado do espelho do armário de remédios. Na mancha, eu vi o rosto de Blanca. Ela disse: Mãe, você e eu sempre estaremos juntas. Ai, padre, graças a Deus nunca chamei o encanador. Às vezes a preguiça é uma bênção. Finalmente sei o que São Judas Tadeu queria me dizer. Blanca não está morta, Blanca não está viva. Está nesse pequeno espaço entre um e outro. Então, percebam, aqui ela relatando
ao Padre Salvador, né? A gente começa lá, o primeiro slide eu trouxe ela abrindo, falando em carta para esse padre, o desfecho, ela terminando de contar esse milagre. E o ciclo se fecha, né? Lá no final ela diz que a menina era a mãe da menina morta, só que não estava morta, e aqui ela reitera, né? Ela reitera essa ideia da menina que não está morta, porém também não está viva, né? Interessante também que a gente pense aqui nessa construção dessa aparição, dessa imagem dessa menina. Se, por um lado, São Judas Tadeu aparece num vidro do forno sujo, né? Por outro, também essa personagem Blanca aparece nessa mancha desse banheiro, dessa encanação que está ali com problemas, né? Justamente, percebam que ela constrói, como eu já disse, né, a simetria entre o sagrado e o que não seria considerado sagrado, né? Então ela constrói essa simetria e sobrepõe essa ideia do trágico, né, que é a morte ou a gente nem tem nome para dizer se não está morto, não está vivo, está ok. Então, ela traz essa ideia, sobrepõe essa imagem do que não está morto, do que está vivo, a esse cômico, né? Percebam, o espirro, a mancha, o não chamar o encanador, e ela justifica mais uma vez, se lá ela não limpou o forno, que não era por preguiça, aqui também ela não chamou o encanador, e justifica que a preguiça ela tem seu lado bom, né? Então percebam como ela vai todo o tempo desconstruindo essa, essa ideia de sacralidade que a gente tem a partir, né, tem sobre esse universo religioso, né, religioso, sobretudo cristão, né, então ela vai mesclando essas imagens. Bom, se a filha não está viva e não está morta, o que acontece então com essa filha? Essa filha está na parede do banheiro, né, o que acontece então com ela? Então, eu trouxe aqui uma imagem do filme, já é o final do filme da adaptação, né? O que ela faz, essa protagonista? Então, ela decide quebrar a parede do banheiro. Ela decide justamente quebrar a parede do banheiro e ela volta para Los Angeles, como boa mexicana, ela retorna para os Estados Unidos. Ela volta, então, para Los Angeles, levando a parede completa e com isso, né, a parede como metáfora da própria filha, né? Então percebam, esse romance é um romance que, embora o leitor, ele é uma leitura muito fluida, muito fluida, retoma um pouco o universo narrativo da Isabel Allende, do Garcia Marques, ela vai conversar muitíssimo com essa tradição discursiva, né? Ela traz toda essa naturalização do insólito, essa brincadeira, né, entre o sagrado e o profano, entre o trágico, o cômico, entre o local e o universal. É um romance de uma leitura fluida que muitos críticos, de maneira acho que bastante equivocada, chamaram de romance de entretenimento. No entanto, apesar dele ter essa primeira roupagem que a gente acha que é entretenimento, ele traz questões bastante profundas que dialogam diretamente com o universo feminino, né? Como a maternidade, principalmente, a sexualidade, que aqui eu não consegui tratar muito, mas ela discute bastante, de maneira bastante profunda, a sexualidade de uma mulher que é viúva, que se sabe mulher, né? Uma mulher, a religiosidade também, né, de uma mulher que é capaz de se despir de qualquer preconceito, em nome da busca de uma filha, né, ela, mesmo sendo extremamente religiosa, ela não encontra problemas, não vê problemas em se instalar num bordel e usufruir, sim, dos benefícios que, porventura, esse lugar atraga para encontrar essa filha, né? Então, ela recorta essa parede e leva consigo e volta a viver com e vai viver, né, na verdade, com esse lutador em Los Angeles. Então, aqui, bom, eu disse aos senhores que é um recorte da minha tese, esse é um dos romances, dos 4 romances que eu trabalhei. Durante a minha tese, eu cheguei à conclusão, né, que nesse romance específico a gente tem o que a gente chama de insólito religioso, né?
Segundo eu mesma, né, segundo as minhas pesquisas, é um tipo de insólito, um evento insólito, nessa aparição dessas divindades e essa normalização do que seria sobrenatural ou do que seria mágico, né? Existe aí uma relação hiperbólica dessa protagonista esperança com esse universo religioso que no caso seria o cristão, né? Existe também a centralidade da figura feminina. Como eu disse aos senhores, essa figura ela transita todo o tempo entre espaços sagrados e profanos. Ela não encontra o menor problema. É uma personagem que ela tem profundidade, né? E ela tem um objetivo, encontrar a filha. Então, ela não vê problema em transitar entre os dois. Também, no romance, ela encontra o amor por meio dessa personagem que se chama Angel, né? Que no final das contas ele atua mesmo como uma espécie de anjo, e ela vive um amor na sua plenitude, o amor e a sexualidade, né? Ela vai desconstruindo aí alguns tabus acerca da sexualidade da mulher, né? Existe também, como eu já comentei, a simetria, né, entre Esperança, que é a protagonista, sua filha adolescente, que acabou morrendo, e o Santos. Ela dessacraliza, por meio dessa simetria, dessa proximidade, ela dessacraliza essas imagens que são consideradas sacras, né? Esperança, Blanca, Ángel, Salvador, percebam que, retomando já uma tradição que a gente vê no Garcia Marques, que depois a gente vê na Isabel Allende, com outros grandes narradores hispano-americanos, ela retoma essa tradição de nomear suas personagens de acordo com suas características, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, né? Esperança é a personagem que não perde a esperança nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, quando ela não consegue comunicação com o seu santo, com o Judas Tadeu, quando ela se sente perdida mesmo, ela não perde a esperança, né? Salvador, retomando toda essa ideia do padre, do sujeito que é um elo, né, entre o divino e o terreno e tal, então, ela vai construindo, ela retoma essa tradição para construir as suas personagens. Mescla também, como eu havia dito, o trágico e o cômico, bem como o local e o universal. E aqui é interessante porque a narrativa hispano-americana ela faz isso, né? Não só a hispano-americana, mas a literatura ela tem esse poder de mesclar o local e o universal de modo que um leitor que é mexicano ele entenda as referências e um leitor que mora na Europa, mora na Ásia, ele também entende as referências por meio do universal. A gente pensa aqui o local qual é? A gente pode pensar justamente nesse eixo estruturante que é a religiosidade hiperbólica, né? É uma religiosidade exagerada, hiperbólica, retomando tudo que ela falou daquela realidade mágica, a ideia da realidade mágica que ela havia falado antes. Então, esse é o local da cultura mexicana, mas qual que seria o universal? Universal, como eu já comentei, é exatamente a busca por esse ser amado, ou essa inconformidade diante da não mutabilidade do estado da morte. Ela se inconforma, ela fala, não, eu não aceito, aconteceu alguma coisa. E o santo está me dizendo que minha filha está viva. Então, esse é um dos temas mais universais da literatura, né? A busca pelo ser amado, né? A busca. É só lembrar eu citei a Odisseia, mas tem também o mito de Orfeu, né? O Orfeu desce aos infernos atrás da sua Eurídice, e tantos outros, né? No caso aqui, ela foi em busca da sua filha. Outra ideia também que eu gostaria de chamar a atenção, e aqui vamos concluindo, dessa ideia do insólito religioso, porque é um tipo de insólito justamente que ele contribui, impulsiona. Ele impulsiona e orienta a trajetória dessa protagonista todo o tempo, né? Por que impulsiona? Se a gente pensar, quando o santo aparece lá no forno, naquele forno sujo, essa aparição que faz com que essa protagonista empreenda a sua jornada, né? É justamente, ele impulsiona, essa aparição impulsiona
essa protagonista, e orienta, porque conforme ela vai se deslocando, né, nessa sua jornada, nessa sua trajetória, em que ela própria se modifica, né, ela volta outra mulher, né, outra, o padre percebe, todo mundo percebe, ele orienta por quê? Conforme ela vai se deslocando, ela vai pedindo orientações, ora ela recebe, ora não, mas vai orientando essa personagem durante a sua trajetória. Também a naturalização do evento insólito, né, justamente pela perspectiva religiosa, né, a gente sabe que a religião é um dos meios mais efetivos de naturalização do que não, a gente não tem explicação, do que é considerado insólito, né. Também existe a ressignificação da morte, né, é um romance prima pela ressignificação da morte, né? Então, lembra, é só pensar na ideia de não estar morta, não está viva, mas também não está morta. Então, tá o quê? Ressignifica, né? Tira esse ser amado desse local que seria esse não lugar, né? Esse lugar de não existe mais nada. A morte, para quem não acredita, é um mais nada, né? É um mais nada, é não estar mais. Então, retira, ressignifica a morte, né? Porque ressignifica de maneira bastante carnavalizada, né? É só lembrar da imagem da, da parede do banheiro com infiltração, né? Então, carnavaliza essa ideia. Então, como eu disse também, a Maria Amparo Escandon, ela é herdeira, ela bebe na fonte de uma tradição cultural e discursiva que é própria da América Latina, né? Ela bebe, a gente vai lendo o texto da Maria Amparo Escandon, você sempre, enquanto leitor, vai ficando com a sensação de que já nuances de Garcia Marques, tem nuances de Isabel Allende, tem nuances do Carlos Fuentes, a gente encontra ali, dos narradores mexicanos, de maneira geral, ela vai brincando, no entanto, ela vai brincando, vai da mesma maneira, e aqui o segundo romance dela que a gente não conseguiu tratar, da mesma maneira que ela desacraliza as santidades nesse romance, no segundo romance dela, que é fabuloso, eu recomendo fortemente, ela desacraliza essas entidades literárias, né? Então ela vai desacralizando, vai brincando, vai mesclando elementos aí do cômico e vai desacralizando essas figuras, né? Então a narrativa dela constrói essa realidade mágica, só que constrói a partir do que ela diz do referencial da própria realidade. Segundo ela não está inventando nada, né? Então, percebam que é uma narrativa que está dialogando toda a ideia, todo o tempo com uma ideia de América Latina como realidade mágica, algo que o Garcia Marques já havia feito e tantos outros. Bom, aqui são minhas referências, coloquei em amarelo aí, usei a professora Alicia de Avena, a Paula Versiche, a professora Ana Lúcia Trevisan, um texto fenomenal dela, que chama A Imagem do Insólito do Maravilhoso, e a minha própria tese, como eu fiz um recorte da minha tese, se vocês quiserem, está disponível online. Aqui deixo o meu e-mail, caso precisem tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa. Agradeço mais uma vez ao Unespar e ao amigo pesquisador, professor incansável, Caio Miranda. Obrigada e até mais.